Fala galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula vamos falar sobre alguns conflitos do continente europeu, entre eles a desintegração da Iugoslávia, conflitos na Inglaterra, conflitos na Espanha e conflitos na Rússia. Beleza? Então segue a vinheta. Bom, pessoal, nós vamos começar falando sobre a desintegração da Iugoslávia. E para falar sobre esse assunto, nós temos que entender a Iugoslávia durante a Guerra Fria e a Iugoslávia pós-Guerra Fria. Então, nesse sentido, durante a Guerra Fria, a Iugoslávia era comandada por um general chamado General Tito. Esse general, ele tinha uma ideia do pan-eslavismo, visto porque essa região da Iugoslávia, a região dos Balcãs, ou também chamada de região balcânica, ela é bem diversificada, tanto nas questões étnicas, religiosas, como culturais. Podemos citar, por exemplo, que essa região balcânica ela tem várias nacionalidades, entre elas os sérvios, os croatas, a eslovênios, os macedônios, os albaneses, húngaros, né? E estão espalhadas praticamente todo o território iugoslavo. Além disso, tem 3 religiões predominantes. Entre elas, nós podemos citar a religião islâmica, a católica romana e a cristã ortodoxa. Além do mais, disso tudo, é uma região que fala 5 idiomas diferentes: o sérvio-croata, o esloveno, o albanês, o húngaro e o macedônio. Então, apesar da Iugoslávia não fazer parte da União Soviética, era um país alinhado a este. E o que fazia esse pan-eslavismo que dava apoio também a essa unidade territorial entre os povos eslavos, entre os povos da região balcânica. Porém, o general Tito mantinha esses povos unidos à base de muita repressão, de muita violência, visto que muitos desses povos não queriam ficar nas suas regiões, queriam se locomover para outras regiões que tinham mais afinidade. Só que, através das repressões aplicadas pelo Marechal Tito, mantinha-se essa união, esse pan-eslavismo. O general Tito morre em 1980. Nesse período aí já existia a crise do regime socialista, a crise da União Soviética. Quando no ano de 1991 nós temos a dissolução da União Soviética. Com isso acaba esse pan-eslavismo, essa unidade territorial, e logo em seguida, em 1991, nós já temos 2 etnias, 2 partes da região da Iugoslávia se declarando independentes, que é a Croácia e a Eslovênia. Logo no ano seguinte, em 1992, nós temos a Sérvia se declarando também independente, porém ainda mantendo o nome de Iugoslávia e mantendo aí as características do pan-eslavismo, e não reconhece a independência de outras 2 regiões, que é a região da Bósnia e a da região de Kosovo. E aí é que vem a Guerra da Bósnia. Nessa Guerra da Bósnia, houve o papel fundamental de uma pessoa chamada Slobodan Milošević. Ele resolveu promover uma verdadeira limpeza étnica, em que vai resultar nesse massacre dentro da Iugoslávia. Como a Sérvia ficou sustentando o nome da Iugoslávia e ficou sendo a região que herdou a herança do poderio militar, econômico, e ficou sendo a região mais próxima ali da Federação Russa, eles não reconheceram a independência de 2 países, que foi a Bósnia e Kosovo. Nessa questão aí, como a guerra foi muito violenta em todas as regiões do território iugoslavo, só acabou no ano de 1995 com a intervenção da ONU
e dos Estados Unidos. Beleza? Então aí nós temos a desintegração do território da Iugoslávia. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto a gente tem que lembrar um pouco sobre Estado e nação. O Estado é a unidade política sobre um território, né, onde ele exerce as suas leis e a sua soberania. E a nação é o grupo de pessoas com características culturais, étnicas, religiosas, laços históricos em comum, entendeu? Então a gente precisa entender essa diferença entre essas duas situações. Estado e nação. No Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, nós temos o conflito entre católicos e protestantes, mais precisamente na ilha da Irlanda do Norte. Esse Reino Unido, gente, eu acabei de comentar, ele é formado pelos estados da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Vamos entender como é esse conflito lá agora, beleza? Segue! Deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Vamos fazer isso no meio da aula, né? Bom, galera, lá na Irlanda do Norte há um conflito entre os católicos, que fazem parte aí 42% da população, e os protestantes, que fazem parte de 58% da população. O que de fato acontece aí? É que os católicos que residem na Irlanda do Norte realmente são de origem irlandesa, são pertencentes àquela região. E os protestantes, eles vêm da ilha britânica, lá da Inglaterra, e fazem parte, não são daquela nacionalidade, daquele povo étnico irlandês, entendeu? Então aí é que está o conflito. O negócio se agravou mesmo em 1969, quando o exército inglês passou a intervir no conflito lá na Irlanda. E aí nasceu um grupo terrorista chamado IRA, uma sigla em inglês que traduzindo significa Exército Republicano Irlandês. Esse Exército Republicano Irlandês, ele cessa suas atividades com muitas práticas terroristas que se fizeram decorrer desse período aí, em 1998. Então é um movimento que hoje está, digamos assim, latente. Beleza? Na Espanha nós temos o País Basco, que é um movimento separatista, que criou-se um grupo também separatista chamado ETA, Euskadi Ta Akatsuna. Traduzindo do País Basco significa Pátria Basca e Liberdade. Eles têm características étnicas, características religiosas, culturais também, diferentes do restante do povo espanhol. E lembrando que o ETA, o País Basco, ele pega um pouquinho do território francês também. Tá bom, gente? Vamos agora falar sobre a Rússia, né? Rússia e as questões no Cáucaso e a Chechênia. Bom, gente, a questão lá da Rússia e o Cáucaso, essa região do Cáucaso, da Chechênia, ele é bem semelhante ao que a gente falou na aula passada sobre a Iugoslávia. Essa questão, quando termina a União Soviética, os movimentos separatistas explodem em toda essa região, né, do território da União Soviética. E no Cáucaso não foi diferente. Porém, o Cáucaso, essa região da Chechênia, é uma região que tem um gasoduto, né? É uma via de transporte de gás que é bem importante e é uma região de ligação com o leste europeu também. Então, por isso que é uma região que tem muitos conflitos territoriais, essa região da Chechênia, beleza? Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like aí, se inscreva no canal, comente, faça perguntas e estamos aqui para tirar suas dúvidas. Professor Ederson, canal Geografia em Ação. Até mais!